Paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Nesta oportunidade, iremos tratar sobre a parábola do semeador. Isto mesmo, a parábola do semeador. Para isso, vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Lucas, no capítulo de número 8, do versículo 5 ao versículo de número 8. Lucas, Evangelho, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 8, do versículo 5 ao versículo de número 8, que diz: Certo homem saiu para semear, e, quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras e, quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo: Quem quiser ouvir, que ouça. Que palavra maravilhosa. Jesus está aqui retratando sobre a parábola do semeador. Por curiosidade, esta parábola ela é retratada em Mateus, em Marcos e Lucas. Em Mateus, você vai observar ela no capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Em Marcos, você vai observá-la no capítulo 4, no versículo 3 e 9. E em Lucas, que é o versículo que nós acabamos de ler, do capítulo 8, do versículo 5 ao 8. E esses são considerados evangelhos sinóticos, ou evangelhos semelhantes. E apenas três parábolas são retratadas nesses evangelhos. A parábola do semeador também é conhecida como a parábola do coração. Por quê? Jesus vai retratar como as pessoas reagem ao ouvir a palavra de Deus. Isto mesmo, uma vez que Paulo, em Romanos 10, no versículo 17, vai dizer: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas como é que essas palavras, ou que a palavra que salva, liberta, cura, transforma, chega no coração das pessoas? Uma vez que alguém diz, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que as pessoas vão reagir a esta afirmação? É entender que existe um Deus acima dos meus pensamentos, acima das minhas concepções, acima das minhas forças, que me amou, provou isso na cruz e que só quer me perdoar dos meus pecados, porque o pecado separa o homem de Deus. Paulo vai dizer, porque todos pecaram e afastados foram da glória de Deus, Romanos 3, 23. Então nós precisamos entender que eu ouço a palavra, mas como eu vou reagir? Como nós vamos reagir ao ouvir a palavra de Deus? Quer entender? Fica até o final desse vídeo e certamente Deus falará ainda mais ao seu coração. Vamos ver no próprio versículo. Somente as Escrituras é o tema desse canal. Lucas 8, versículo 5. Certo homem saiu para semear. Certo homem saiu para semear. Ou seja, havia um semeador. Isto mesmo. Se algum homem saiu para semear, havia um semeador. Nós vamos observar, antes de mais nada, que a partir do versículo 9, Jesus ele vai explicar o significado da parábola, porque toda a parábola tinha um objetivo, tinha um ensino, e Jesus utilizava recursos que o homem comumente via, como semente, semeador, que era do contexto, fazia parte da realidade do povo, porque queria ensinar aos seus discípulos algo. E hoje, essa palavra que é atual nos ensina algo, que existe um semeador, existe uma semente e existe um solo. Mais uma vez para você entender. Existe um semeador, existe uma semente e existe um solo. São três elementos que podemos classificar como principais nessa parábola. Quem é o semeador?
Semeador é um homem. Certo homem saiu para semear. O semeador é Jesus. Nesse contexto, ele é o semeador. Ele está lançando sementes. O que é semente? A palavra. E ele está lançando onde? Nos corações, que são os solos. Jesus, o semeador, está lançando semente, que é a palavra, no solo, que são os corações. E coração a gente não vai entender como um órgão principal, um dos principais órgãos do nosso corpo, que bombeia sangue para todas as artérias, células, não. Nós vamos entender coração como o centro das nossas decisões, porque nós somos dotados de razão, intelecto. É isso que nos difere, por exemplo, dos animais irracionais. Nós não somos apenas levados pelos instintos, nós temos a capacidade de pensar. Disso falou muito bem René Descartes, quando ele fala, penso, logo existo. Mas nós vamos observar aqui, meus amados, que Jesus ele usa outros semeadores. Neste momento, ele está tendo a misericórdia de me usar como dissipador, como lançador de sementes, porque uma vez que eu aguardo essa semente, como Davi ensina, guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti, eu quero lançar a semente que não é filosofia, que não é dizer qualquer, um dizer popular, recurso oriundo de uma tese, de uma dissertação, não. Aqui é aquilo que Paulo fala lá em Romanos 1, versículo 16, que diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, mais uma vez, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Jesus aqui é o semeador, mas ele quer que eu e você, uma vez que guardamos a semente, que é a palavra, venhamos a lançar essa semente a outros corações. O certo é que o coração é o solo, a semente é a palavra e o semeador é Jesus e quem quiser ser usado por ele. Uma vez que nós entendemos esses três elementos, vamos perceber que existem 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra. Existem 4 tipos de reações ao ouvir essa palavra. Primeira reação, nós vamos observar que no versículo 5, e quando estava espalhando aqui na minha linguagem, as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Algumas sementes caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Que grupo de pessoas está representado aqui no versículo 5? Os corações endurecidos. Eu ouço, mas eu não quero essa palavra. Eu prefiro permanecer da forma como estou. Eu não quero mudança, não quero transformação. Eu estou acostumado com o pecado. Para mim está tudo bem, na verdade, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando a semente é lançada, é porque quer promover arrependimento. Mas há pessoas que não querem, não aceitam, não tem conversa, Deus respeita teu livre-arbítrio. E quem que arranca um pouco da palavra que chega aos nossos corações, aqui vai dizendo, os passarinhos, as aves, as pessoas pisam. Sabe o que significa isso? Que às vezes o inimigo das nossas almas, aquele que enganou a Eva, que fez o homem pecar, e todos pecaram, conforme diz em Romanos 3:23, e afastados foram da glória de Deus. Então, este rouba, como os passarinhos roubam as sementes, arrancam e faz com que o homem esteja com o coração endurecido, que não se converta, e ele não pode esquecer que há uma eternidade, Mateus 7, 13, 14, que nós, cedo ou mais tarde, Hebreus 9, 27, quanto ao homem está destinado a morrer uma vez, vindo-se depois o juízo. O juízo é céu ou inferno. Não existe outra forma de arrependimento, somente através de Jesus. Atos capítulo 4, através de Pedro, Deus fala, e nenhum outro é a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Mas o homem insiste em endurecer o seu coração, em não querer deixar essa semente germinar no solo, que é o seu coração. Mas há um segundo grupo de pessoas
No versículo 6, outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Ou seja, algumas versões vão dizer, sementes caíram sobre pedregais, ou seja, lugar onde tinha muitas pedras. O que quer dizer? São as pessoas, ou grupo de pessoas, que ao ouvir essa palavra, compreendem, eu preciso me arrepender, eu preciso da misericórdia de Deus. Mas isso é algo superficial, não é algo profundo, porque vai aparecer as dificuldades. É aquilo que vai dizer, vai aparecer pedras, né? O solo não pode germinar a semente porque não havia umidade. Quando aparece a dificuldade, a pessoa desiste. Porque uma vez que nós ouvimos a palavra, precisamos entender que há necessidade de renúncia, há necessidade de arrependimento, há necessidade de obediência. Mas na dificuldade, nós não deixamos a palavra de salvação, a palavra de libertação, de cura, germinar em nossos corações. É por isso que está dizendo que não havia umidade e a semente. Observe que a semente começa até a querer germinar, mas como não havia umidade, ela seca. São pessoas que até ouvem de bom grado, que aceitam, mas as dificuldades vêm, essas pessoas não resistem e o que acontece? Tropeçam e a palavra não surtiu efeito nesses corações. Há um terceiro grupo de pessoas, ou de pessoas. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Versículo 7, capítulo 8 de Lucas. Na minha versão diz, outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. O que nós aprendemos aqui? Cair entre espinhos, novamente, são pessoas que ouvem a palavra, aceitam de bom grado. É bem parecido com a condição das pessoas citadas anteriormente. Aceitam de bom grado a palavra, mas há espinhos. O que quer dizer isso? Os cuidados da vida. Vem os prazeres, que o pecado é prazeroso. Vem a fascinação pela riqueza, nós podemos dizer assim. Vem tantas coisas que se tornam como espinhos e impedem que a boa semente, que é a palavra de Deus, venha fazer morada nesse coração. E é um último grupo de pessoas, o qual Jesus destacou aqui no versículo 8. Mas algumas sementes caíram em terra boa, as plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo, quem quiser ouvir, que ouça. A palavra caiu em boa terra, ou seja, são pessoas que ouvem e permitem com que a palavra frutifique em seu coração a ponto de ter resultado, que é transformação, que somente é possível através da palavra de Deus. Que é um exemplo, eu vou citar 2 exemplos para você internalizar esse último grupo de pessoas. O primeiro deles é Zaqueu, que ele era cobrador de impostos, um homem que era muito mal visto pela sociedade. Ele cobrava mais do que devia para benefício próprio ou benefício do governo. O certo é que ele se cansou de tudo isso. Ele viu que o pecado enfada. Uma hora a gente não aguenta mais essa vida e quer correr atrás de filosofia, quer correr atrás de outros caminhos. Como diz Salomão, há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim é a morte. E o que acontece? Ele subiu numa árvore porque era abaixo, queria ver a Jesus. Jesus disse para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar em sua casa. Neste momento, Zaqueu, feliz da vida, desceu e teve a oportunidade de ouvir a palavra através do semeador que é Jesus. Ele lançou a semente de arrependimento, de perdão. E Jesus, ao pregar no solo que era o coração de Zaqueu, Zaqueu ele tomou uma atitude. Ele disse, Senhor Jesus, eu vou te dizer algo. Se algum dia eu defraudei, eu roubei alguém, eu quero retribuir até 4 vezes mais.
O semeador, que é Jesus, sabe de todas as coisas. Sabe se o arrependimento é sincero e ele pode dizer em qual dessas classes Zaqueu se encaixaria. E nós observamos que, conforme a palavra de Jesus, que Zaqueu ele se encaixa nessa última classe, onde ele disse para Zaqueu: hoje houve salvação para esta casa, porque também este é filho de Abraão. Isto mesmo que Jesus fala: hoje houve salvação para esta casa, ou seja, este homem realmente vai se arrepender. Essa semente foi lançada em boa terra e vai gerar fruto. Aliás, já estava gerando fruto de arrependimento. A partir daquele dia, a vida de Zaqueu foi transformada. Um outro homem que foi crucificado ao lado de Jesus, conhecido como ladrão da cruz, ele já tinha ouvido a semente, que era a palavra. Ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. E sabe o que Jesus disse para o ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, o semeador estava sendo crucificado. Jesus tinha lançado a semente no coração daquele homem que não tinha mais jeito para a sociedade. E o que aconteceu? Ele se arrependeu e está com Jesus no céu. Porque Jesus tem uma promessa para nós no capítulo 14, versículo 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Então o que Jesus quer? Através da palavra, nos fazer entender que precisamos de perdão, precisamos de arrependimento. Segundo, que nós não possamos reagir como a primeira classe de pessoas, onde as sementes caíram junto ao caminho. Coração duro, não quer. Deixa o inimigo das nossas almas roubar a semente da palavra, a palavra de salvação, libertação. Que nós não possamos nos encaixar nesse primeiro grupo de pessoas. Que nós não possamos nos encaixar no segundo grupo, onde são sementes que caíram junto a pedregais. Ou seja, até ouvem, até param para assistir, mas vêm as dificuldades dessa vida e essas pessoas não resistem e acabam que tropeçando e não deixam a palavra transformar as suas vidas. O terceiro grupo de pessoas que também ouvem, não são coração duro, param para ouvir, aceitam, acham, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar de vida, mas existem espinhos no meio do caminho. Existem cuidados da vida, existem prazeres, existem vícios, existem situações que impedem com que a palavra transformadora venha gerar frutos de arrependimento na vida desses corações. E Deus quer arrancar esses espinhos. Nós às vezes não temos força, mas Ele pode transformar, porque para Deus não há nada impossível. E Ele transforma o mais vil pecador, que sou eu. Ele pode transformar sim, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Isto mesmo, basta com que eu reconheça e diga: Senhor, eu não consigo por causa que existem espinhos, mas arranca, porque eu quero ser como esse grupo de pessoas que recebeu a palavra de bom grado, onde as sementes germinaram, e eu quero ser realmente transformado conforme o Senhor sugeriu a Nicodemos. Necessário é nascer de novo. Que essa palavra entre no teu coração, te transforme. Porque Jesus, Ele mesmo fala no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E que o nosso Jesus venha a entrar nos nossos corações para fazer como Davi. Guardei no meu coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. E que Ele nos abençoe cada vez mais no nome de Jesus.